Fala fiel, no vídeo de hoje vamos trazer aqui atualizações sobre o Corinthians hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Deixa o like no vídeo, ele é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais corintianos. Por isso, galera, dê essa força aí. E se você também deseja participar do nosso grupo do WhatsApp aqui do canal, eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo. Galera, vamos atualizar aqui como ficou a situação do Wellington, se vem ou não para o Corinthians por uma troca com o Camacho. Se você ainda não está por dentro desse assunto, nos últimos dias saiu uma notícia de que o Atlético Paranaense procurou o Corinthians para fazer uma troca do Wellington pelo Camacho. O Atlético Paranaense não chegou a um acordo com o Wellington por uma renovação de contrato que acaba no final desse ano. Tentando achar um lugar para o jogador, o clube propôs trocá-lo com o Corinthians pelo Camacho, mas de imediato o Corinthians rejeitou essa possibilidade. O Camacho ainda tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022 e os seus direitos econômicos são 100% ligados ao Corinthians. Segundo uma informação trazida pelo Duílio, o assunto de troca entre Camacho e o Wellington sequer chegou a ser cogitado pelo Corinthians, mas o Duílio revelou que já existiram algumas sondagens por parte do Corinthians pelo Wellington, mas a troca de jogadores não interessa no momento. Mas além de hoje o Corinthians não ter mais o interesse pelo jogador, a torcida também lembrou que o Wellington no passado fez uma brincadeira com o Corinthians quando ele ainda estava no São Paulo e caiu muito mal diante da torcida do Timão. Por isso, além dele ter a rejeição por parte dos torcedores devido ao seu futebol, que não é tão diferente dos volantes que hoje tem no Corinthians, além disso, a atitude dele com uma brincadeira de mau gosto com o Corinthians certamente também fez ele ter sido de imediato rejeitado pela fiel torcida. Por isso, até o momento, o assunto Wellington no Corinthians está resolvido e o clube não tem interesse no jogador. Galera, esse ano é ano de eleição do Corinthians e, como já era de se esperar, o Duílio anunciou de forma oficial que se afastará do cargo de diretor de futebol para concorrer à presidência do clube. É óbvio que o Duílio aproveitou esse momento histórico do Corinthians, que foi a venda do naming rights, e ele não deixaria o cargo antes. Ele e a chapa dele espera que isso possa ter bons frutos em sua campanha. Além disso, ele também revelou que o Corinthians pagou ontem 3 meses de salários atrasados. A promessa da diretoria era pagar 2 meses, mas conseguiu pagar 3. O clube ainda deve 1 mês de salário referente a agosto e acredita que vai quitar essa pendência até 15 de setembro. Os pagamentos foram possíveis com o recebimento da venda do lateral esquerdo Carlos Augusto para o Monza da Itália, que pagou 25 milhões de reais à vista por 40% dos direitos do jogador. O Corinthians ainda espera receber nas próximas semanas o valor que será adiantado por um banco alemão referente à venda do Pedrinho ao Benfica de Portugal. Com a conclusão da transferência, o Timão fez um acordo para pegar o valor completo com uma instituição financeira internacional. A venda foi feita por cerca de 117 milhões de reais na cotação atual. E falando no Pedrinho, o ex-jogador do Corinthians tem agradado no Benfica tanto o técnico Jorge Jesus quanto aos torcedores do clube português. Uma vez eu falei aqui no canal que com o Jorge Jesus, o futebol do Pedrinho poderia evoluir muito. E segundo o jornal português Record, o Jorge Jesus está impressionado com as qualidades e o futebol do Pedrinho. Mas voltando ao assunto do Duílio,
O último jogo do Duílio como diretor de futebol será o clássico contra o Palmeiras hoje na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. O Duílio é o candidato da situação e terá como concorrentes Mário Gobi, que recentemente foi presidente do Corinthians e é ex-aliado político de Andrés Sanches, atual presidente do Timão. Galera, e ainda falando sobre a política do Corinthians, mais um trunfo a atual diretoria que vai apoiar o Duílio vai ter na manga. Segundo informações trazidas pelo Neto no programa Os Donos da Bola, lembrando que também foi o Neto que primeiro falou que o naming rights tinha sido vendido. Dessa vez, ele disse que o Corinthians conseguiu renegociar a dívida que o clube tem com a Caixa e o presidente Andrés Sanches já chegou a um acerto com o banco e com a Odebrecht, construtora da agora batizada Neoquímica Arena. Segundo o Neto, a renegociação com a Caixa, que vai deixar tudo direitinho com o dinheiro do name rights, assinatura da Odebrecht de que a dívida está quitada. Ou seja, se realmente isso acontecer, eu acredito que o Duílio ganha as eleições, mesmo muita gente não gostando, mas por tudo o que tem acontecido no Corinthians, name rights, zerando a dívida com a Odebrecht e equalizando as parcelas da dívida com a Caixa, é um grande trunfo para o Andrés eleger o seu sucessor. E lembrando que a principal bomba que o Andrés disse que iria revelar no fim de outubro, acredita-se que é justamente esses acordos com a Caixa e a dívida zerada com a Odebrecht. Galera, e hoje tem Corinthians e Palmeiras às 7h15 na Neoquímica Arena. O jogo será transmitido pelo Premier. Pelo fraco desempenho do Corinthians dentro de campo, muitos acreditam que, em caso de um resultado negativo, o Thiago Nunes seria demitido do Corinthians. Mas não foi isso o que o Andrés disse. Segundo o presidente do Corinthians, existe uma pressão insuportável para que o Thiago Nunes seja demitido, mas ele disse que não vai demitir no momento. Por enquanto, o Thiago Nunes é treinador do Corinthians, bancado pelo presidente, mas caso ele perca o grupo, aí a demissão vai acontecer. Mas como já sabemos, não podemos acreditar na palavra de dirigente de futebol. Se o Corinthians perder hoje e se ainda perder de uma forma humilhante, seja por uma goleada ou jogando muito mal, uma demissão é questão de tempo. E o provável Corinthians para hoje pode ser Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Camacho, Cantilho, Ramiro, Arauz, Otero e o Jô. Galera, deixa aí nos comentários o palpite de vocês para o jogo de hoje. E falando agora sobre a situação do Jô, o jogador já tinha sido denunciado pela agressão ao zagueiro do São Paulo. Agora, o julgamento do camisa 77 do Corinthians será no dia 14 de setembro no STJD. Jô foi denunciado por praticar agressão física prevista no artigo 254 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva. A punição varia de 4 a 12 jogos. Caso o Jô seja punido, o Corinthians vai ter uma grande baixa no ataque. Jô tem sido um dos principais jogadores do elenco, mesmo não estando 100%. Na ausência do Jô, teremos o retorno do argentino Mauro Bozelli como o homem de referência no ataque. Surgiu uma notícia de que o Corinthians estaria de olho no lateral esquerdo Reginaldo, jogador de 19 anos do ABC de Natal. Segundo informações da Gazeta Esportiva, o empresário do atleta afirmou que recebeu uma proposta do Timão pelo atleta e que está conversando com o clube. A ideia seria que ele já chegasse ao Parque São Jorge para compor o elenco profissional, apesar da idade. A direção corintiana, porém, nega que exista qualquer tipo de negociação ou até mesmo interesse. Galera, só lembrando que após a saída do Carlos Augusto para a lateral esquerda, o Corinthians conta apenas com o Lucas Piton
e o Sid Clay, se não me falha a memória. E o contrato de empréstimo do Sid Clay se encerra no final deste ano. O Corinthians nega o interesse no jogador do ABC, mas a equipe principal precisa de um lateral para fazer uma reposição no setor. Um dos destaques do Santos no Brasileiro, o atacante Marinho, poderia ter sido o substituto do Romero no Corinthians. As informações é que em 2018 o Corinthians poderia ter fechado com o Marinho quando ele ainda estava no Grêmio. Em baixa no Grêmio na época, Marinho foi oferecido ao Corinthians em troca pelo lateral Juninho Capixaba. As informações é que o Corinthians alega não ter conhecimento desse interesse de troca. Eu particularmente acredito que o Marinho daria muito certo no Corinthians. Do início de 2019 para cá, o Timão fez 22 contratações, mas não conseguiu tampar esse buraco após a saída do Romero. Vale lembrar que o Grêmio conseguiu comprar o Juninho Capixaba tempos depois e que o Marinho, envolvido em uma troca entre o Santos e o Grêmio, chegou à Vila Belmiro por apenas 4 milhões de reais, mais o David Braz. E aí, galera, na opinião de vocês, o Marinho cairia bem no Corinthians? Deixa aí a opinião nos comentários. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e vai Corinthians!